Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós continuamos aqui já com o nosso segundo vídeo a respeito do Ato dos Apóstolos, o Atos, simplesmente Atos ou Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja contada por Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, o que acontece na sequência? Então, nós vimos que Jesus ascende aos céus. No último vídeo, nós vimos isso. Bem, para que as coisas fossem realizadas, os apóstolos achavam que eles precisavam reconstituir o número de apóstolos originais, ou seja, que eles tivessem 12 apóstolos, que eles fossem o número de 12. Por várias razões isto acontece, né? Mas nenhuma delas é trazida aqui nas escrituras, ou seja, ninguém explica por que tinha que ser esse número 12. De qualquer forma, Judas havia morrido. Ele havia se suicidado. A gente sabe disso, nós ouvimos a respeito disso. Então, ele precisava ser substituído. Precisava haver, então, uma escolha de um apóstolo a mais. E o novo apóstolo, o apóstolo que foi escolhido, tem o nome de Matias. Este Matias, ele tinha que cumprir alguns requisitos para ser escolhido como apóstolo. Por quê? O apóstolo é chamado assim exatamente porque ele é uma testemunha do ministério de Jesus. Ou seja, ser apóstolo quer dizer ter participado do ministério de Jesus, ter testemunhado o ministério de Jesus e ter testemunhado a sua ressurreição. Então, para ser um apóstolo, para ser admitido como apóstolo, tinha que ter estas duas características. Entretanto, à medida que nós vamos observando o livro de Atos, né, ser contado, as histórias ali no livro de Atos, se desenvolvendo o livro, nós vamos observar que outras duas pessoas também podiam ser chamadas de apóstolos, mesmo não tendo a primeira característica, a de que eles eram testemunhas do ministério terreno de Jesus, né? Mas eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, Paulo e Barnabé pertenciam a este grupo que, a partir de um determinado momento, também foram contados como apóstolos, ou seja, o número 12 já era maior do que 12. Tudo bem, sem maiores problemas em relação a isso. E o que fazia um apóstolo? Qual era o ministério de um apóstolo? O nome que Lucas dá aqui, o nome grego que Lucas dá aqui é diaconia. Daí nós chamarmos de diáconos e diaconisas aqueles que servem, aqueles que fazem o seu ministério, aqueles que desempenham uma obra cristã, qualquer obra cristã. E aí a gente acaba dando nome para algumas outras obras. A pessoa profetiza, ele tem um dom de profecia, então a gente chama de profeta. Ele pastoreia, então a gente chama de pastor. Ele ensina, então a gente chama de mestre professor. Mas, na verdade, no início, todos eram diáconos. Todos tinham este ministério, porque qualquer obra que se fizesse dentro da igreja era um ministério, era uma tarefa, era uma obra cristã. Hoje aqui a gente dá nome diferente, mas todos são diáconos,
no sentido original da palavra de Lucas. Muito bem, uma vez que o número 12 é reconstituído, seja isso uma simbologia ou não, não é o caso de nós discutirmos aqui, nós temos um próximo acontecimento que é super importante. Depois da ascensão de Jesus, 10 dias depois, se festejava uma festa chamada Pentecostes. E isso acontece no Pentecostes. Então, Jesus diz para os apóstolos: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque a tendência era sumir para o mundo, né? Não, fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque vai ser cumprida a promessa do Pai. Que promessa do Pai é esta? Então, nós vamos encontrar isso tanto em Isaías quanto em Joel. Em Isaías, nós vamos encontrar uma passagem que diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E em Joel está escrito assim: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Veja que eu não estou fazendo nenhuma distinção, não é para essa, não é para aquela, é para toda a carne. Então eles tinham que ficar em Jerusalém para que o Espírito fosse derramado. E aí a grande pergunta é: por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro do mundo judeu. Era o local de adoração. Era o local onde o templo estava colocado. E foi neste local que o Messias foi rejeitado. Então é neste local que o Espírito de Deus vai ser derramado, para mostrar a eles que maior é Deus, que maior é o querer do Senhor do que de toda a religiosidade junta. Aqui também é necessário lembrar João Batista. Veja que João Batista profetizou isso. Sabendo ou não sabendo, isso nós não vamos ter certeza, mas ele dizia assim, quando Jesus foi se batizar, né? E quando ele fazia os batismos no Rio Jordão, ele dizia para as pessoas arrependidas: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, Lucas lembra desta passagem de João Batista que ficou lá atrás, mas que nós também lembramos, agora a gente lembra disso. Então, o que é que João Batista fala para nós? João Batista nos dá um início, nos dá um começo aqui. Opa, então haverá um batismo especial? Sim, não é só um batismo com água, é um batismo de capacitação. É um batismo de arrependimento seguido de um batismo de capacitação. Isto acontece na festa das semanas, também chamada de Pentecostes. Então eles estavam reunidos para festejar o Pentecostes. O que era isso? Festa das semanas, porque eu tenho aí 50 dias, fechando as 7 semanas, então a ceifa do trigo se dava nessa época. Por isso é que se fazia ali a festa exatamente quando se colhia o trigo, que se festejava as bênçãos e a providência do Senhor. Mas é neste dia que também se comemora a outorga da lei, ou seja, quando Moisés estava no Sinai, foi neste dia, então veja, 50 dias depois que eles saíram do Egito, Páscoa. Eles saíram do Egito. 50 dias depois eles chegaram no Sinai. Quando eles chegaram no Sinai, Moisés vai até o monte,
do Senhor até o Sinai e ele recebe a lei. Então, por isso, Pentecostes, a festa das 7 semanas, tá? Vento, porque se fala que houve um vento e depois línguas de fogo sobre as pessoas. Por que vento? Vento significa, ele tem um símbolo aqui, que é a da presença de Deus como Espírito. É o vento do Espírito. É assim que a gente encontra na palavra. Então, o vento soprar do Espírito sobre a pessoa. Então, foi derramado a presença de Deus como Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali. E logo em seguida, linguetas de fogo repartidas que foram, né, vistas descansando, né, sobre as pessoas. O fogo aqui tem o sentido de purificação. O que é esse derramar do Espírito, que também nós podemos chamar de batismo do Espírito? Toda vez que nós precisamos iniciar uma missão, uma obra, uma tarefa, é necessário estar revestido, estar capacitado. Então, quando nós iniciamos a nossa vida espiritual, quando nós iniciamos o nosso ministério, quando nós iniciamos uma tarefa especial, nós devemos estar capacitados, nós devemos estar revestidos do Espírito para que nós possamos fazer a nossa obra. Então, este é o batismo. Ele chama de batismo porque é batismo aqui no sentido de mergulhar. É como se o Espírito, né, nos envolvesse de tal maneira que nós estivéssemos mergulhados no Espírito. E aí, as pessoas começaram a ficar muito assustadas, porque logo em seguida do batismo, do derramar do Espírito, as pessoas começavam a falar, aquelas que foram batizadas, começaram a falar em línguas. Vejam, cuidado aqui. Existem duas formas de entendermos estas línguas. Pode ser línguas estranhas, no sentido de que alguns dizem línguas dos anjos, no sentido de que a gente não entende o que está sendo dito, né? Porque é uma linguagem espiritual, uma linguagem especial, uma linguagem dos anjos, a gente não entende o que está sendo dito, ou pode ser uma língua existente, mas que eu não sei falar. Como assim você está falando uma língua que você não sabe falar? Porque o Espírito está derramando sobre mim. E é uma coisa interessante que nesta hora, as pessoas que estavam vindo de fora estavam ouvindo os batizados falar não na língua deles, batizados, mas na língua que os ouvintes sabiam falar, nas suas línguas de origem. Ou seja, aquelas pessoas não estavam falando aramaico, aquelas pessoas não estavam falando grego, aquelas pessoas estavam falando um monte de língua diferente, que elas não sabiam falar, mas aqueles que estavam ouvindo reconheciam, não, mas essa é a minha língua, mas como é que ele está falando essa língua? Algumas pessoas disseram, eles estão bêbados, porque deu a impressão de que falando assim eles estavam falando coisas ininteligíveis. Mas algumas pessoas estavam entendendo, porque era a língua delas que estava sendo dita. Outras pessoas que não entendiam, mas que língua é essa? Eu não estou entendendo, está bêbado? Como estar bêbado às 9 horas da manhã? Isso aconteceu no culto da manhã, na cerimônia de manhã, porque eles faziam duas cerimônias, uma de manhã e uma à tarde. Uma às 15 horas, a gente já teve a oportunidade de falar isso para vocês, que seria o culto da tarde, né? E aí Pedro disse, não, pera lá, não é isso. O que está acontecendo é que vocês estão vendo a profecia de Joel se cumprir na vida de vocês. Porque em Joel 2, do 28 até o 32, está escrito assim, eu cortei algumas partes aqui, mas depois o amado lê
todo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro não deixou passar a oportunidade. O que ele fez? Ele começa a pregar. Ele começa a explicar esta passagem e começa a explicar para eles que eles estavam vivendo um momento especial. Ele começa a explicar que Jesus foi o Messias, era o Messias que havia de vir, descendente de Davi, e ele explica os Salmos 16, 110 e 132. Então, se os amados observarem o discurso, a pregação de Pedro, vocês vão ver, eles tinham esse costume. Eles oravam a palavra, eles pregavam a palavra, eles explicavam a palavra. Não era uma coisa, não, era alimento sólido, era alimento pesado. Então ele foi até o Salmo 16, ele foi até o Salmo 110, ele foi até o Salmo 132 e ele foi trazendo de Davi, ele foi trazendo todo o raciocínio, toda a construção para chegar em Jesus, o Cristo, em Jesus, o Messias. E quando ele comprova isso para o povo, e isso fica fácil, porque eles já conheciam isso, era fácil, era o dia a dia deles. Quando ele comprova isso, quando ele lembra isso, quando ele explica o que estava acontecendo, Pedro faz o convite para o arrependimento, porque era sempre assim. Ele explicava a palavra, ele explicava o que estava acontecendo, ele explicava, ele dava a oportunidade para o arrependimento e o batismo em nome de Jesus, porque isso se seguia. E logo em seguida o batismo no Espírito Santo, porque a partir deste momento, como o Espírito Santo foi derramado primeiro para eles, ele passou a ser derramado para outras pessoas, como Joel tinha dito, inclusive para gentios, como a gente vai ver em Atos mais para frente. Então, quando você se arrepende e você se batiza em nome de Jesus, você expressa, você reconhece que Jesus é Senhor. Você reconhece que a sua vida, agora arrependida, vai modificar e vai ser direcionada ao reconhecimento do senhorio de Jesus. Ou seja, a tua vida vai ser pautada, vai ser dirigida por Jesus. A igreja primitiva naquela época, ela era muito específica, era diferente da igreja que nós conhecemos hoje. Tá? Essa primeira pregação, ela resultou em 3.000 pessoas que se arrependeram e que se batizaram, que entregaram a sua vida a Jesus. Alguns acham isso demais, mas como era uma festa, né, as pessoas estavam indo para lá, muitas pessoas ouviram, muitas pessoas viram os sinais, muitas pessoas reconheceram a palavra que era profética, que estava se realizando na vida deles, e, portanto, eles se entregaram àquilo que era a verdade na vida deles. A igreja primitiva, naquela época, ela fazia 4 coisas que eram atividades normais. O ensinamento, então, os apóstolos que tinham estado com Jesus, eles aprenderam diretamente de Jesus e agora eles ensinavam isso para as pessoas. Então, o ensinamento, a comunhão, que a gente não sabe muito bem se ela está se referindo às refeições que eles faziam em comum ou os cultos que eles faziam em comum. Estes cultos podiam ser feitos ou no templo, e eles faziam isso 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, ou nas casas.
E nas casas era feita esta instrução e a oração. E quando eles comiam, havia uma repetição da ceia que Jesus havia instituído na última ceia que esteve com os apóstolos. Então, era o partir, o abençoar e o partir do pão. Isso não foi Jesus que inventou, isto é um costume judaico. Quando eles começam, quando eles iniciam uma refeição judaica, eles fazem isso. Eles partem o pão, olham para cima e dão graças a Deus por aquilo que eles vão receber. Tá? Então, isto passa a ser uma coisa muito comum na vida deles. Era o dia a dia deles. E agora, revestidos do Espírito Santo, eles começam a manifestar sinais e prodígios. Ou seja, todas aquelas obras que eram feitas por Jesus passaram a ser feitas pelos apóstolos. As curas, os livramentos, os exorcismos, o ressuscitar de pessoas, tudo isso passa agora a acontecer na vida dos apóstolos, na igreja primitiva. A primeira manifestação, a primeira cura que acontece é a cura de um coxo. Ele era coxo, ele tinha problemas no andar desde sempre. Então, ele é um problema de nascimento, ele já havia nascido com aquele problema. O que acontecia? Era de tarde, eles tinham ido para o culto da tarde, para o sacrifício da tarde, e eles entraram então, e aqui existia o pátio dos gentios. Até aqui os gentios podiam entrar. Dali para frente eles não podiam entrar porque eles não eram judeus. Então, para entrar no templo para fazer adoração, eles entravam aqui e havia um outro pátio inicial. Dentro desse pátio maior dos gentios tinha um pátio menor, que era o pátio das mulheres, que as mulheres também não podiam entrar mais para frente, só os homens podiam entrar. Depois, o pátio dos homens tinha um pátio que era o pátio dos sacerdotes, onde só os homens sacerdotes poderiam entrar. E assim sucessivamente até chegar no último. O que acontece ali é que este homem está esmolando, pedindo esmola, e ele acaba falando com Pedro, João, que estão ali, e Pedro, João diz, não, o que eu tenho eu te dou, ser curado, levanta, anda. Como Jesus fazia, ele fez. Como Jesus fazia, ele fez. E aí as pessoas ficaram, nossa, um sinal, um prodígio, uma cura, né? E o que está acontecendo? Essa pessoa era assim desde nascida e tal, etc. E aí Pedro começa então a pregar. Ele fala em nome de Jesus e ele explica isso. Só que agora ele não vai para Davi, ele vai para Moisés. Então ele vem trazendo a pregação dele, ele vem trazendo de Moisés, porque Moisés era considerado o grande profeta deles. E Moisés disse que Deus daria um profeta igual a ele, se não maior. E esta palavra que é pregada por Pedro, ele diz, em nome de Jesus, que é este profeta. O profeta lá de Moisés, é esse Jesus. É este que nós estamos pregando e foi este que fez o milagre. Não fui eu, foi Jesus que fez o milagre. E aí ele faz uma pregação e exorta as pessoas ao arrependimento. 5.000 pessoas aceitam a pregação de Pedro. Muitos dizem, esse número é muito alto, esse número... Amados, é ou não, o fato é que as pessoas
eram impactadas por aquilo que Pedro e João fizeram. E as pessoas foram impactadas pela pregação de Pedro e João. Quando as autoridades viram isso, e quando as autoridades viram que Pedro estava falando de Jesus e estava falando que esse Jesus tinha sido ressuscitado, a coisa muda de figura. Por quê? Porque os saduceus, como os amados já sabem, nós já falamos isso para vocês, os saduceus não aceitavam a ressurreição, eles negavam a ressurreição. Eles não entendiam a ressurreição, não era aceita por eles. Então, essas autoridades, esses sacerdotes, esses saduceus, vieram e junto com eles a polícia do templo. E o chefe desta polícia do templo era alguém que estava assim abaixo apenas do sumo sacerdote. Quando eles viram aquilo tudo, eles pegaram o Pedro e João e levaram para o Sinédrio para que eles se explicassem lá no Sinédrio. Tá? Lucas cita duas pessoas, cita Anás e cita Caifás. Os dois foram sumos sacerdotes. Anás era o sumo sacerdote até 14 depois de Cristo, quando os romanos tiraram Anás da função de sumo sacerdote. Ele andou fazendo umas coisas que Roma não gostou e ele foi retirado. E aí foram sucedidos algumas outras pessoas, dentre elas Caifás. Caifás era o genro dele, né, e que fica sumo sacerdote entre 18 até 36 depois de Cristo. Então ele pega uma parte em que Jesus era vivo até agora, né, Jesus já era morto, então agora é onde os apóstolos estão fazendo as suas ações. Na verdade, eles estavam zangados pelo quê? Como aquelas pessoas iletradas podiam pregar daquele jeito? Podiam manifestar poder daquele jeito. Eles achavam que só eles tinham esse direito, só eles tinham este poder, só eles tinham esta autoridade. Eles chamam de iletrados, eles chamam de analfabeto. Provavelmente eles não eram analfabetos. O que eles queriam dizer, esse analfabeto, esse iletrado, é que eles não estavam formados como escribas. Eles não eram escribas, eles não eram fariseus, eles não eram saduceus, eles não eram sacerdotes e, portanto, eles eram leigos na Torá. Portanto, para eles era como se não soubesse ler e escrever, né? Eles eram leigos na lei. Então, por conta disso, por conta de que eles estavam vendo que a sua autoridade estava ruindo, porque eles não tinham autoridade nenhuma, né? Jesus já tinha dito isso, então eles proíbem as pregações, né? E aí o que acontece é que eles estão presos, tá? Eles estão presos aqui no Sinédrio, né? Eles estão presos e quando eles são soltos depois desta manifestação, então eles percebem, opa, nós seremos perseguidos. Assim como Jesus foi, nós seremos perseguidos. Então, a gente já está vendo isso. E nós não vamos deixar de cumprir a nossa missão, porque eles estão mandando parar. Então, eu não vou obedecer ao homem, porque a ordem do homem é contrária à ordem de Deus. Então, entre a ordem de Deus e a ordem do homem, eu prefiro a ordem de Deus. Eles percebem, então, isso, né? Por parte dos sacerdotes, principalmente dos saduceus, por causa da ressurreição de Jesus, e pelas autoridades. Herodes, não Herodes o Grande, o filho dele, Pilatos, que era representante do Império Romano, e o próprio Império Romano. Então, eles já sabiam que isso ia ter consequências. Então, eles se reúnem para orar, pedindo forças para que o seu testemunho e o seu ministério pudessem ser realizados. Eles oram. E quando eles oram a palavra, eles oram salmos, eles oram os profetas. Então, quando eles oram isso, acontece que o lugar treme. Aqui nós temos
a ideia de que se o lugar tremeu durante a oração, significa que Deus aceitou a oração, chegou até os céus a oração, Deus ouviu a oração e Deus estava de acordo com a oração. Ou seja, Deus iria realizar o desejo deles de lhes dar intrepidez, coragem, força para fazer o que eles tinham que fazer. E alguns entendem também que esse tremer foi um revestimento a mais, foi um revestimento especial de coragem. Porque às vezes a gente precisa estar revestido de coragem para fazer o que a gente tem que fazer. Então, neste momento, nós percebemos que eles estavam à busca de um revestimento especial e que esse revestimento foi feito quando eles oraram em união, em comunhão, né? Pedindo que a vontade de Deus se fizesse na vida deles. Amém, amados? Bons estudos.